Saudações, bem-vindos a mais um do Astrologuês ao Português. Hoje vamos falar um pouquinho sobre astrologia mundana ou, como também é conhecida, astrologia mundial. Vale dizer que o termo, os termos que se associam ao termo astrologia, normalmente são as focalizações, os modos de usar uma técnica que tem diversas maneiras de ser usada. A astrologia ela pode ser colocada, pode ser aplicada em diferentes situações, sob diferentes prismas. Como, por exemplo, você tem uma astrologia genetlíaca, olha que nome esquisito, né? Genetlíaca, que também é conhecida como astrologia judiciária, ou a astrologia natal, a astrologia feita para o indivíduo, para ver o mapa de nascimento, para ver o mapa natal. Essa é a astrologia mais voltada para pessoas, essa que a gente está mais acostumado a fazer quando vai dar algum tipo de consulta astrológica para quem nos procura como orientação, aconselhamento, descrição de personalidade, elaboração de tendências do porvir e também características que às vezes nem são tão visíveis pelo indivíduo. Às vezes o astrólogo não fica ali lendo o seu mapa só para te descrever as coisas que você acha que já sabe a seu respeito, mas também acrescentar assuntos e acrescentar consciência sobre coisas que talvez você não tinha se dado conta. Isso faz parte tudo dessa astrologia, cujo nome aqui eu dei, astrologia genetlíaca, que esse é o nome antigo da astrologia do mapa de nascimento, da leitura do mapa natal. Porém, existem outras funções, como a astrologia empresarial, que é um foco, o nome já está dizendo, um foco para empresas, a astrologia para a infância, astrologia infantil, que é voltada para o estudo das crianças, dos filhos, das relações dos pais com as crianças, da psicologia infantil, é uma ramificação bastante psicológica. Quando a gente atribui à astrologia um determinado rótulo, repito, esse rótulo é o que vai apenas direcionar, ela vai ajustar um parafuso para que você coloque uma lente e possa olhar para um determinado assunto com os parâmetros necessários para entender aquele assunto. Assim, temos a astrologia psicológica, que vai se basear nos mesmos padrões para toda e qualquer astrologia, só que focados em conceitos de inconsciente, em comportamentos, a questão de como é que esses padrões ligados ao inconsciente freudiano ou junguiano, com o inconsciente coletivo, todos os elementos simbólicos que emergem pelo inconsciente individual, pelo subconsciente até o comportamento mais exterior, elementos ligados aos arquétipos pela via junguiana. Por exemplo, isso aí falando grosso modo e muito rapidamente a respeito, que dá para aprofundar cada um desses assuntos monumentalmente, dá para ter um curso de cada um desses assuntos bem grande até. Agora, por exemplo, você vai lidar com astrologia horária. A astrologia horária vai estudar um momento no tempo, um momento em que uma questão é feita, em que alguma coisa vem à inteligibilidade, se torna consciente e uma questão é emitida, uma pergunta é emitida. Então se calcula um mapa para aquele momento e aquele momento ali ele demonstra como é que as situações vão desenrolar, como é que elas vão evoluir a partir dali. E dá para responder sim ou não, dá para achar objetos perdidos, por exemplo, dá para fazer muita coisa com astrologia horária. Agora, a astrologia mundial, ou melhor, a astrologia mundana, que é aquela que é voltada para fatos, situações envolvendo grupos, grandes grupos, países, instituições, coletividades em geral e épocas ou fatos históricos, essa talvez seja a mais antiga. Está junto ali com a astrologia horária, porque uma coisa acaba alicerçando a outra. Antigamente mesmo, nos primórdios da astrologia, ainda na Mesopotâmia, quando um governante viria a fazer alguma
questão ao seu sacerdote, ao astrólogo, de como é que as coisas iam dar, se ia haver uma boa colheita, se o país ou se a região entraria em guerra, se as pessoas estariam felizes, se o governo dele estava ameaçado, se haveria prosperidade. Isso tudo era passível de ver através de várias técnicas, né? Isso desde a antiguidade vem se desenvolvendo, não era exatamente como nós temos agora, mas vem se desenvolvendo, e a astrologia horária, aquela a qual eu já me referi, era uma delas, e está dentro de um corpo de conhecimentos que hoje a gente atribui à tal da astrologia mundana. A astrologia mundial também trabalha focalizando regiões geográficas inteiras, mas também vai ver o desenvolvimento de algum grande ciclo para o mundo, como eu disse, vale para países, vai para regiões geográficas como um continente, vale para uma parte de um continente também, que é uma região. Então, ela vai se focalizar em assuntos que são muito próximos de elementos geográficos, históricos, sociológicos, antropológicos, e tendo também em vista, hoje em dia, graças ao acréscimo dos conhecimentos de psicologia, também tem um trabalho dentro desse estudo de psicologia coletiva. E como é que a astrologia mundana, como é que esse olhar, né, esse foco, essa lente funciona? A gente aplica determinadas técnicas que são ciclos planetários, né, o movimento dos ciclos, desde os pequenos ciclos mais curtos, como aqueles da Lua, a virada da passagem da Lua de signo para signo, as revoluções sinódicas, né, o momento em que a Lua fica nova, fica cheia. Então essas observações são importantes para perceberem mudanças no coletivo. Os eclipses também são mega importantes, de tremenda importância nesses assuntos de leitura mundial ou mundana. Haja vista o fato de que os eclipses atingem não apenas a região celeste onde eles ocorrem, né? No caso, na parte do zodíaco, na parte da eclíptica em que eles ocorrem, mas também a sombra dos eclipses, especialmente os eclipses solares, passa por determinadas regiões do nosso planeta, e essas regiões que recebem a sombra, essa linha de sombra pela qual passa o eclipse naquele período, naquele dia, tem repercussões a partir daquela região para o mundo todo. Dentro desses ciclos, vamos pensar também nos ciclos maiores, como os de Júpiter e Saturno, sobretudo as conjunções, os momentos em que Júpiter e Saturno se encontram ali na mesma região do céu. Fora isso, os grandes ciclos de planetas muito lentos, como Urano, Netuno e Plutão, que formam, entre outras técnicas, entre outras maneiras de enxergar, os índices cíclicos, né? Então, quanto maior for a proximidade deles, a partir de 120 graus para dali para perto de uma conjunção a 0 grau, maior a incidência de situações conflituosas, catastróficas, difíceis, ou que modifiquem, né, que não sejam necessariamente horrorosas, mas que modifiquem o comportamento coletivo de maneira muito significativa. Fora isso, também temos os ingressos planetários. Vamos chamar aqui a Lua e o Sol de planetas usando uma terminologia antiga, né? Mas quando, por exemplo, o Sol ingressa no signo de Áries, nós temos aí o aniversário do mundo inteiro, né? Mais ou menos assim que a gente pode encarar. E então há um momento de início, né, no equinócio, né, no ponto vernal, na primavera para o hemisfério norte e outono para o hemisfério sul. O Sol ingressa no signo de Áries e todo aquele momento em que isso acontece, de acordo com cada região, vou repetir, de acordo com cada região, vai ter uma característica fundamental para o mundo. Por exemplo, se você calcula o momento exato em que o Sol ingressa em Áries, para Nova York, você vai ter um mapa calculado para aquelas coordenadas geográficas que vai valer para uma região grande, né, a partir dali. Se é para a capital de um país, vai valer para o país inteiro. Brasília, Washington, Londres, Roma, Lisboa e assim em todos os casos de todos os países. Mas também é possível calcular o ingresso, o momento exato do ingresso do Sol em Áries de uma maneira genérica, de uma maneira mundana mesmo, mundial, né, colocando um cálculo em que nós usamos um zodíaco solar. O zodíaco solar é aquele que coloca todos os signos em sua ordem tradicional.
Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né, exatamente nessa sequência, tendo Áries a posição de primeiro até chegar no último em Peixes. Isso é o que a gente chama tradicionalmente de zodíaco solar, né, porque é exatamente a demarcação da passagem do Sol na eclíptica. E quando a gente faz esse cálculo do ingresso do Sol em Áries ali, aquele mapa que tem o zodíaco solar, não tem ascendente, não tem meio do céu, ele não tem casa astrológica, as casas astrológicas ali são os próprios signos, né, cada um dividido em 30 graus, 30 graus dos 360 graus da circunferência. A configuração planetária que está ali, naquele ponto, normalmente a gente calcula para Greenwich, né, ou para algum ponto central na Terra, calculado para o meio-dia, para ter para não ter, na verdade, uma variação muito grande da posição da Lua, nem para frente no tempo, nem para trás, né? Então você tira uma média. É uma maneira de você fazer. Existem várias maneiras, mas essa é uma bastante palatável, que dá bastante resultados. Então esse ingresso, esse momento ali, ele serve para a gente analisar como é que está a tonalidade das coletividades para o mundo inteiro, o que esperar, no geral, para o mundo inteiro. E quando a gente calcula para determinada coordenada geográfica, isso vai te dar esse foco daquele momento, que é geral, para aquele setor do mundo, aquela região do mundo que é um pouco mais localizada. Além desses ingressos do Sol em Áries, né, os ingressos em geral, Sol em cada signo também tem uma certa importância. É claro que o ingresso no Sol em Áries ele é muito importante por causa do fato de ele inaugurar um período inteiro de 12 meses, tradicionalmente falando, e os ingressos dos planetas lentos em signos são grandes, né? São grandes eventos. De Júpiter para frente, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, quando ingressam em signos, demarcam grandes movimentações coletivas numa dada direção, que serve como pano de fundo diante de movimentações que são mais cotidianas, normalmente representadas pelos planetas mais rápidos. Vamos incluir ali Mercúrio, Vênus e Marte e o Sol e a Lua dentro desses rápidos aqui aos quais eu me referi. Há muitas maneiras de trabalhar a interpretação dos ingressos planetários dentro de astrologia mundana mundial. Mas esses aqui são os mais conhecidos. A gente, para aproveitar o nosso tempo, temos aí a possibilidade de montar novos cursos e aprendizados, mas só para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção de como é que funciona. Ainda há um outro elemento a ser considerado, que é a astrocartografia. Isso é bem mais recente, bem já no final do século XX, que essa técnica, que esse olhar vem sendo desenvolvido, mas a astrocartografia é a localização no planisfério, num planisfério terrestre, né? Você coloca ali a localização dos planetas e das linhas planetárias, das projeções que esses planetas têm na esfera celeste sobre a Terra, e determina as características que determinadas regiões vão possuir de acordo com essas linhas. Assim, por exemplo, se o planeta Júpiter descreve uma linha, uma trajetória que passa sobre determinada cidade, naquela cidade ali, o Júpiter, que representa abundância, florescimento, crescimento social, prestígio, desenvolvimento, estudos superiores, religião, filosofia e, né, aquela sensação de satisfação com os cerimoniais de pertencimento, participação, tudo isso está dentro do escopo simbólico de Júpiter. Então, naquela região você pode ter uma resposta muito positiva dentro desse âmbito e também, às vezes, nem tão positiva assim, com exageros, com gafes, né, com aquela tendência mais espaçosa que é comum a Júpiter. Quer dizer, tem tanto luz quanto sombra ao mesmo tempo, basta ter consciência para poder trabalhar dentro da astrocartografia. Isso em se tratando da astrocartografia, quando a gente projeta isso para indivíduos. Mas no caso ali que eu já citei dos eclipses, a sombra do eclipse passando já é um trabalho astrocartográfico de projeção do que está no céu sobre a superfície terrestre. E ali já entra também
atualmente nos estudos de astrologia mundana. Por fim, é perfeitamente possível, do mesmo modo que uma outra técnica que eu já citei aqui, que é a astrologia mundial, uma ramificação, né? Os ramos de astrologia, na verdade, são olhares, são lentes que utilizam as técnicas astrológicas, como eu já falei, para resolver determinadas questões em dados assuntos e situações, circunstâncias em geral. Então, você pode, do mesmo jeito que vai fazer o cálculo para uma empresa, para montar o mapa da empresa e ver as características que a empresa tem, as repercussões do trabalho dela, a missão da empresa, como é que ela vai responder aos ciclos atuais, enfim, tudo isso serve para a empresa. Mas também a astrologia mundana vai se utilizar do mesmo padrão, isso já desde que a astrologia se desenvolve assim, desde que ela começou a se desenvolver assim, para fazer isso para países. Você tem um mapa de um país. Então há um consenso geral entre astrólogos de determinada região para demonstrar em que momento teve origem uma coletividade. Como no caso do Brasil, há um consenso, uma ou outra divergência, mas há um consenso maior de que o país teria iniciado seu status de país no momento do Grito do Ipiranga, o chamado do mapa do Grito do Ipiranga, e que é um dos marcos principais. Outros ainda vão considerar o mapa da proclamação da República. Tá? Então você tem diversos momentos institucionais de formação da coletividade como um país, como uma instituição. Você tem também os mapas das cidades, os mapas dos grandes eventos mundiais, como por exemplo o 11 de setembro, que é um evento catastrófico. Então temos um mapa que manifesta o que aconteceu ali e a possibilidade do decorrer. Dentro desse estudo ainda dá para acrescentar as análises que as pessoas usam, que eu até aqui no canal tem o Astrologia em Cima dos Fatos, que é uma playlist dedicada à análise de coisas que já ocorreram, obviamente, não é uma previsão. Tem gente que acredita piamente que eu estou fazendo previsões que já ocorreram por coisas que já ocorreram. Está longe de fazer isso, está longe de ser isso. Na verdade, a astrologia em cima dos fatos está utilizando uma técnica que também é muito utilizada dentro dessa ótica, dessa lente, desse olhar mundano, que é o de ocorreu um evento, destaca ali o momento em que o evento ocorre e vamos tentar descrevê-los, caracterizá-lo, para que a gente possa entender o que está ali, ver se há algum outro ciclo que já recorreu, que já teve as mesmas características e ver quais são as correlações. Com isso, a gente conseguir determinar mais à frente, futuramente, se essas mesmas configurações vão ter características e expressões concretas parecidas ou idênticas com o que a gente viveu naqueles períodos. É disso que se trata. Então, temos aqui várias acepções, várias formas de aplicação da astrologia mundial. E não há como falar dela, já que a gente está falando de países, regiões, configurações históricas, sociais, antropológicas, culturais e políticas. Não tem como a gente não abordar o assunto política. Então, quando imediatamente você viu que é uma análise de astrologia mundana, mundial, se você procura, por exemplo, eu quero saber sobre o meu comportamento, você não vai ter um olhar totalmente direcionado para isso. Eu não quero saber de análises políticas em astrologia. Mas então não é essa leitura que você precisa, não é esse olhar que você está procurando. Você está procurando uma coisa talvez mais esotérica, mais psicológica, comportamental, que é muito válido, que é uma das coisas mais importantes que tem atualmente no olhar astrológico. Mas não são as únicas. Então, nesse olhar, a gente tem essa utilidade, que serve para empresários, serve para pessoas que estão com análise das perspectivas, até para quem está querendo projetar um negócio, fazer alguma coisa repercutir na coletividade, vale muito a pena essas análises de astrologia mundana. Assim, para vocês terem uma ideia, ciclos que vão ter expansões de grandes negócios podem ser ciclos jupiterianos. Por exemplo, o Júpiter ingressar num determinado signo, tudo que ele toca expande. Então ele vai expandir os assuntos que aquele signo rege, que ele governa. Júpiter atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, está em Capricórnio, vai entrar depois em Aquário. Enquanto ele está em Capricórnio, temos aqui um vídeo já no canal há bastante tempo sobre
o ingresso e a passagem do Júpiter ali. Mas entre quem quiser depois conferir para ver o que expande, é só ver aquele vídeo. Mas eu aqui já adianto. Os setores de construção, as questões administrativas, os elementos agrários, tudo isso aqui fica em foco, né, que tem uma possibilidade de crescimento. Obviamente que quem está vendo isso enquanto está acontecendo a pandemia de coronavírus, vai dizer, poxa, mas não estou vendo essa expansão toda. Pois é, mas quando ele entrou, não existia, não estava havendo a pandemia. E de fato houve esse aumento. Tá? Mas o que explica então o fato de não haver agora se o Júpiter continua em Capricórnio? Porque o Júpiter, esse fator ao qual me refiro, é uma única variável. São muitas variáveis que você tem que levar em consideração, mas cada variável tem um direcionamento. Se você considera este direcionamento, este e outro, eles vão se entrecruzar em determinado momento e você vai ter um olhar mais preciso. E é para isso que serve essa análise. É isso. Por hora, tivemos aqui essa breve incursão sobre o que é a astrologia mundana mundial. Isso aqui está longe, bem longe de esgotar o tema. Obviamente dá para acrescentar muito mais coisas, mas eu gostaria mesmo era de trazer pelo menos essas primeiras informações para que as pessoas possam posteriormente pesquisar, se interessar pelos assuntos e assim terem uma noção um pouquinho melhor sobre o que abordam, inclusive em muitos vídeos que existem na internet. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica aqui no botãozinho de se inscrever, clica também no sininho para você receber as notificações de cada novidade que entra aqui no canal. E se você quer aprender astrologia, inclusive esses conceitos com mais volume, com mais aplicabilidade, e aprender de fato como fazer, como interpretar, temos aí os cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia. Basta você se matricular lá, o endereço é carlosholanda.com.br, Carlos Holanda com H2Ls, tudo junto, carlosholanda.com.br, e você se informa com a nossa equipe como é que faz para se inscrever nos cursos. E eu espero você lá. É isso, um abraço e até a próxima!